A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou eu, pastor Alderino. Neste momento eu quero também colaborar, passar a lição desse semestre para você, que fala sobre os ataques contra a igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então vamos orar este momento. Já peço que você se inscreva no canal. Você que quer que o seu irmão ajude outras pessoas ou ajude você mesmo, esclarecendo algo que você precisa entender acerca da volta de Cristo e acerca das lutas contra as ciladas do inimigo de nossas vidas. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu te peço sabedoria, entendimento, a proteção do Senhor, meu Deus. Vamos falar, meu Deus, sobre os ataques do nosso adversário contra a tua igreja, meu Pai. Nós queremos, meu Deus, neste momento, pedir sabedoria aos professores, aos ministros, meu Deus, àqueles, meu Deus, que vão lecionar, vão dar a escola dominical, que possam estar com sabedoria e entendimento, meu Deus, que possa estar, meu Deus, com a unção do Senhor, meu Deus, para que nós possamos entender e colocar em prática, meu Deus, a tua palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos começar a introdução, Hoje vamos falar sobre vamos falar a primeira lição, do dia 3 de julho de 2022, que trata esse assunto da sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. A luta está travada, meu irmão. A luta não é fácil, todos os dias nós temos que estar antenado, ligado, ao céu, orando a Deus para que nós possamos vencer, porque sabemos que não está fácil, sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades desse século. O texto áureo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e a doutrina de demônios. Está em 1 Timóteo capítulo 4:1. Se vê muitas pessoas que estão dando ouvido, que estão se dobrando para as coisas do mundo. O inimigo colocando alguma coisa para aquelas pessoas se iludirem. Então isso que eu quero explicar para você passar para o seu aluno. Você, meu amigo, minha amiga que vai assistir esse vídeo, tenho certeza que você que é meu amigo do pastor Alderino, que não é evangélico, que você possa entregar sua vida hoje mesmo para Cristo e ser protegido pelas mãos de Deus. A verdade prática diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataque à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Que saia com a palavra de Deus, que saia com a unção de Deus, que saia preparado com as armaduras do Senhor para combater. Você sabe que a igreja está sendo atacada diariamente, e precisamos estar preparados, meus irmãos, para combater. Você tem que estar preparado, preparar os seus alunos, preparar a sua igreja para combater, para que você possa vencer. Nós somos mais que vencedores, precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás, porque o inimigo vem com essa sutileza, desferindo, ataques contra as igrejas, contra os servos de Deus, contra aqueles que estão na presença de Deus, querendo que eles se afaste do caminho do Senhor e faça coisa errada e venha fazer escândalo, como tem muitas pessoas fazendo escândalo, escandalizando a palavra de Deus. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5. Vamos ler? Pega a tua Bíblia aí, meu querido. Corra lá no seu quarto, lá na estante, pega a sua Bíblia, acompanhe aqui. 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5. Repetindo, 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5. Diz assim: mas o Espírito expressamente disse que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos
espírito enganadores e a doutrina de demônios, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de que usem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, irmãos, é muito importante você ler a palavra de Deus e colocar em prática na tua casa, no teu casamento, né? Porque a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Você possa estar orando pela tua família, para que Deus venha abençoar a tua família, abençoar a tua casa, né? Abençoar onde tu estiveres, seja protegido por Deus. É importante que você possa, né, ler e entender e colocar em prática. A Bíblia Sagrada é a bússola que vai levar você para o céu. Vamos à introdução. A introdução diz assim: neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança, fora do contexto bíblico. A igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esse ataque acontece na mesma forma, com a mesma metodologia ou mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desse ataque é sempre o mesmo: Satanás. Então, Satanás sempre está atacando, né? Ele sabe a maneira, é sutil, né? Tem paciência, né? Persevera. E você, crente, você, irmão, que vai lutar para que ele não venha bagunçar na tua casa, bagunçar na tua vida, né? Para que você possa vencer, né? Vencer todas as barreiras, todos os ataques satânicos. Gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Junto vamos fazer a obra, né? A palavra de Deus tem que ser pregada simplesmente, que muitos irmãos na igreja, eles não têm estudo, né? Eles não têm conhecimento, mas nós vamos ensinar do jeito que está aqui na palavra de Deus, que está bem mastigada essa revista, para que você possa ensinar para os seus alunos, para que eles possam entender. Muitas pessoas que são formadas em teologia, é muito bom, mas certas coisas têm que ser explicadas como aquela pessoa que muitas vezes não entende. Ela sai da escola bíblica dominical, muitas vezes não entende, porque o conhecimento é além daquilo que é a capacidade daquele irmão, daquela irmãzinha que está aprendendo na escola bíblica dominical. Então se inscreva no canal, junto vamos fazer a obra de Deus. Jesus está voltando, vamos se apressar, né? Porque nós estamos nos últimos momentos, nos últimos dias. Jesus está voltando, tudo está acontecendo e vamos fazer a obra do Senhor, porque para que não venha a ser muito tarde demais, né? Quando queremos abrir o olho. Então você vai compartilhar esse vídeo, vai compartilhar essa lição com outros irmãos, para que nós possamos levar o conhecimento de como se proteger, de como buscar, quais são as armas que você pode obter para guerrear contra esse lado do inimigo. A igreja sobre o ataque, primeiro tópico. Primeiro subtópico diz assim: a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas, em escalada exponencial. Elas cresceram, né?
o conhecimento, né? O estilo de aprendizado. Então ela cresceu de uma maneira que está mais expressa de como você explicar, como você aprender a palavra de Deus. Né? Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamento e práticas contrárias à fé cristã. Você vê, meu irmão, que muitas vezes, dentro da nossa congregação, né, hoje, muitas coisas que estão entrando, as pessoas muitas vezes dizem que não tem nada a ver, né? O comportamento das pessoas, o comportamento daqueles que vão ali, muitas vezes não tem mudança. E a palavra de Deus, ela quer que nós vivemos uma qualidade de vida, uma nova vida, né? E muitas vezes as pessoas não querem mudar, não querem chegar ali, viver do mesmo jeito, né, que elas entram. Muitas vezes as pessoas dizem assim, porque Deus é amor, Deus só quer o coração, Deus só quer e não quer outra coisa, só o coração. E muitas vezes não tem mudança no seu estilo de vida, no seu comportamento. O segundo subtópico, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Sempre Deus nos alertou, sempre Deus alertou os seus discípulos, né? Alertou aquele povo de Israel, alertou, né? E continua nos alertando até hoje, né? Nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, temos que dar ouvido à voz de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado, né? Nada acontecia. Sempre Deus avisava, sempre Deus alertava. E hoje continua alertando, muitas vezes não ouvimos e acabamos muitas vezes quebrando a cara por não dar ouvido à palavra de Deus, dar ouvido à mensagem de Deus, né? Os alertas, advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto ao grupo, né? Tanto em relação às pessoas quanto os grupos de pessoas. Está lá em Gênesis 37:5, está no Antigo Testamento, Efésios 45, 5:8. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa, através dos ministros e dos profetas, né? Então, eles vieram com mais intensidade, né, através dos ministros, dos profetas, que se alertava o seu povo. Na primeira carta de Timóteo, Paulo descreveu que grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente disse, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, 1. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui sentido claramente, né? E é tudo claro, tudo de uma maneira clara para que as pessoas pudessem entender, né? Possui sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido o seu povo os perigos que o cercam. Hoje nós estamos estudando a palavra de Deus, a lição, né? A lição que está falando sobre, né, os ataques contra a igreja de Cristo, alertando você para que você possa buscar conhecimento dentro da palavra de Deus, né? Buscar entendimento dentro da palavra de Deus, a proteção dentro da palavra de Deus. Terceiro subtópico,
do primeiro tópico diz assim: a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Então, desde o princípio, Deus veio alertando. Estamos nos últimos dias, cada vez que passa, vai se apertando mais, vai aumentando mais as perseguições, né? E nós temos que estar preparados. Não há razão, portanto, para surpresa. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além disso, fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, né? Então, cada dia que passa, meu irmão, você vê cada aberração, né? Cada coisa acontecendo, que muitas vezes você fica até um pouco entristecido, mas vai acontecer. Pessoa de dentro da igreja, sai da igreja, vai escandalizar, né? Sai da igreja falando mal da igreja, sai da igreja dizendo que, sabe, desvalorizando a igreja do Senhor, desvalorizando a Deus muitas vezes, né? E muitas vezes são pessoas que estão na mídia, são pessoas que têm muitos seguidores, e esses seguidores são banidos com mau testemunho dessa pessoa que era, né, no caso, um cantor gospel, era um pregador gospel, e hoje estão no mundo, né, escandalizando, porque o diabo ataca de uma certa forma. Se a pessoa não tiver cuidado, ela vai cair, ela vai escandalizar e vai levar muitas pessoas, como Satanás, quando se rebelou, que ele veio, Deus não dividiu sua glória com ninguém, expulsou ele para baixo, ele veio com uma terça parte, porque as pessoas estão seguindo ele. E muitas pessoas estão acontecendo hoje isso, né? Então, nós sabemos que nos últimos momentos vai ser apertado mais, né? O povo de Deus. Deixa eu ver aqui. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto, registrado na Escritura. Além desse fato, o Senhor também mostra isso, que aconteceria nos últimos tempos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, 1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja, né? Na era da igreja, a era que está chegando, os tempos que Deus vem buscar a sua igreja, né? E nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte nos eventos dos últimos dias. Está lá em Atos 2,17, né? Então, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. De forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, como eu falei, né? Como estão se comportando. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. É preciso a precisão como foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não referencia do dia e a hora. Deveriam servir de alerta máxima para nós. A profecia bem clara, objetiva, em descrever o comportamento, ações práticas marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, já vivenciava os últimos dias, está lá em 1 Coríntios capítulo 10, 11, o que a igreja pode dizer dessa presente época, né? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Então, nós estamos aí passando, irmão, ninguém sabe o que é certo, ninguém sabe. As pessoas muitas vezes, o que era certo hoje é errado, o que era errado hoje é certo, né? Um absurdo. Só nós que conhecemos a verdade, que nós temos que permanecer na verdade, não deixar que isso venha nos abater,
né? Orar sem cessar, ler a Bíblia, né? E colocar em prática. Não vale a pena você ler a Bíblia e fazer coisa errada. Segundo tópico, a natureza do ataque. Primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: o ataque é de natureza espiritual. Em uma exposição apostólica fez referência aos espíritos enganadores e os demônios, 1 Timóteo capítulo 4:1. Não há nenhuma dúvida que uma referência aos espíritos mal, aqui também chamado de demônio. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, né? Então, há muitos demônios que atacam as igrejas, né? Há o espírito maligno que ataca as igrejas. Então, meus irmãos, tenha cuidado com seus filhos, tenha cuidado com a sua esposa, ore um pelo outro. Você que quer conseguir a vida eterna, lute. É guerra. Pegue sua armadura, né, e vá à luta. Satanás, nos seus demônios, os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais, né? São seres sobrenaturais que você não vê, mas você sente, né? Opressão, sente cansaço, sente perturbações, sabe? E você tem que lutar contra isso, né? Você tem que lutar diariamente contra esses ataques. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque espiritual, de fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades deste mal, do mal. Ela é Efésios 6:12. Segundo subtópico, o ataque de natureza moral. Outra coisa ser levado em conta sobre a natureza ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência às pessoas que se comportam de forma hipócrita, que também são mentirosas, né? As pessoas que se comportam, a pessoa hipócrita, a pessoa mentirosa, a pessoa que se diz é o joio no meio da igreja muitas vezes, né? Que está ali muitas vezes levando coisas errôneas no meio da igreja, né? Com a palavra diz que nós não podemos arrancar. Deus no tempo certo vai tirar, né, esse joio do meio da igreja. É ele que vai separar. Então, deixa eu ver aqui. Esse comportamento se encontram na esfera moral, né, no comportamento moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade, né? A operação do erro sempre trabalha com falsidade e engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz reverência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O tempo grego suneiteis, é uma palavra grega, usado aqui para a consciência, uma reverência da capacidade humana de julgar e entender certo ou errado. Em outra palavra, é a faculdade humana por meio do qual se distingue o que moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Uma mente cauterizada, né? Uma mente que o diabo, muitas vezes, irmão, ele usa muitas mentes das pessoas. A mudança vem pela mente, né? Essas pessoas, muitas vezes, que mudam rapidamente, é porque deram brecha e o inimigo cauterizou a sua mente, né? E ficam assim, será que é ele?
Será que aquele irmão que está ali mesmo? Não, ele foi cauterizado, ele foi hipnotizado pelo inimigo e hoje está naquela situação. Podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas. Qual são a natureza? Sobrenatural e a moral. Né? Sobrenatural e a moral. Sobrenatural é dos espíritos malignos e moral a pessoa se comporta mal. As pessoas são hipócritas, mentirosas, pessoas que não querem andar no caminho certo. Vamos ao terceiro subtópico. Não podemos fazer um vídeo muito longo. A esfera do ataque. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui das esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que acontece na esfera religiosa, acontece, portanto, na esfera da igreja. Né? Esse acontecimento acontece na esfera da igreja, das religiões. Né? Sempre o inimigo leva a piorar a situação, né, das pessoas. Né? O diabo luta constantemente, diariamente, para distorcer, né, para separar, né, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, essa esfera religiosa, é importante você entender que o inimigo ele veio para fazer esse tipo de coisa. Né? Não há dúvida do que o apóstolo está referindo os cristãos, as pessoas, e sucumbiram ao ataque do diabo. Então, está aí, né, o atacado, e nós temos que orar pelas nossas igrejas, orar pelos nossos membros, pelos nossos pastores. O segundo subtópico, a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás, a igreja, é social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, e também, 1 Timóteo 4,3, de uma forma de dizer que o diabo opõe a família. Ele é contra a família. A família, como eu falei, é um projeto de Deus, mas o inimigo ele é contra a família, ele quer destruir a família. Né? Ele quer destruir, desfazer a família, a natureza. Né? Então, que Deus fez de uma forma, sabe, maravilhosa, uma forma sadia. Deus fez de uma natureza sábia, né? Tudo do seu jeito, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Né? Ele fez o homem, fez a mulher, fez os animais. Né? E muitas vezes o inimigo vem para distorcer tudo, bagunçar, né? Nessa esfera social. Nós temos que ter cuidado, por isso que nós temos que orar para os nossos filhos, orar para a nossa família, né? Porque se nós não tivermos em oração, nós somos sujeitos então, a mercê do nosso adversário. Então, irmão, você que está assistindo esse vídeo, que você possa, sabe, muitas vezes ele não precisa de mais conhecimento. Eu preciso. Todos os dias nós estamos aprendendo. Mas o importante é que você leia a palavra e coloque em prática. Se é para orar, vamos orar. Se é para ler a Bíblia, vamos ler. Vamos pedir sabedoria do Espírito Santo para que ele venha nos orientar. A família, aqui, estamos sob o fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Desconstruir a família. Pois atacando a família, Satanás atinge também o quem? A igreja. Família fraca, igreja fraca. Né? Se a família está fraca, a igreja também está fraca. Então vamos aqui. Hoje tem 4 tópicos essa lição. Vamos no último tópico para poder encerrar. A igreja protegida. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo. A palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus e a oração. Olha aí, põe na tua cabeça a palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo capítulo 4, 5.
O apóstolo mostra que a palavra de Deus possui o poder de santificar, né? Santificador, melhor, poder santificador. Ela é o antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Existe culto falso, existe culto que muitas vezes ele é mentiroso, ele pode fazer coisas que muitas vezes quer imitar Deus, quer muitas vezes imitar Deus, enganar. Paulo descreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos. Você vê, você tem prova disso, né? Sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia o manuseio da palavra de Deus, porque não lê a palavra, porque não oram, porque não buscam manusear, periciar, olhar, né, fazer revisão, fazer uma análise da palavra, ler a palavra. Agora, a prática de oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, o qual já nós estaríamos antes, nos referíamos antes, é a oração. 1 Timóteo 4, 5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja, como em tudo, deixou de orar. Então, as pessoas não gostam de orar. Ninguém gosta de orar. Nós temos que fazer, joelhar, tomar iniciativa e orar. Orar ao Senhor. Então, começou quando a igreja, como em tudo, deixou de orar. Portanto, persevere na oração. Persevere na oração. É uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Então, irmão, persevere na oração, ore, busque, não tem outra alternativa, meu irmão. É você ler a palavra, né, comer essa palavra aqui, né, e você orar, buscar o Senhor, né, e pedir para Ele que Ele possa ungir tua cabeça, teu coração, teu corpo, tua mente, a tua vida, a vida da tua família. Ore, irmão, com sabedoria e entendimento, porque a luta vai apertar mais, vai ser acirrada, né? Nos últimos dias, a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. Você vê que na igreja, nossa igreja dá pouca gente, escola dominical, e nós compramos, o pastor compra a revista, né? Dá grátis para os alunos, né? Alguns pegam e nem vão para a escola dominical. Agora a gente não está dando para aquelas pessoas que têm um compromisso, que querem verdadeiramente aprender. Não querem nada com a palavra de Deus. Muitos não querem nada com a palavra de Deus. E Jesus, cada dia que passa, né, voltando, e os servos do inimigo, os seguidores de Satanás, jogando sua rede